A causa da morte do Ozzy Osbourne foi um ataque cardíaco. E acaba com aquelas teorias de conspiração ridículas que circularam pela internet, dizendo que ele teve uma morte assistida, né? Esses boatos completamente infundados. E agora que eu deixei você informado, eu vou trazer nesse vídeo a minha opinião a respeito de um tema que de conspiratório não tem nada. Os guitarristas que o Ozzy teve na sua ótima carreira solo, com elogios e críticas distribuídas a quem mereceu trabalhar ao lado dele. Presta atenção! Olha só o que está em pré-venda pela editora da Belas Letras. Esse livro aqui, ó, Eu Sou Ozzy, que até então estava completamente esgotado e agora, evidentemente, com a morte do Ozzy, está todo mundo querendo esse livro, só que esse livro está totalmente fora de catálogo. Ou melhor, estava, porque até numa das últimas lives que nós fizemos, a gente deu toque para Belas Letras. Pô, seria legal relançar esse livro, né? Fazer uma republicação. Pois é, já está em pré-venda, já está na gráfica, ele vai ser impressa uma nova edição desse livro, tá? Vai ser reimpresso, na verdade, já está em pré-venda e você, claro, você pode adquirir já na pré-venda esse livro que é sensacional, é um dos livros mais incríveis, tristes e engraçados ao mesmo tempo, que é a autobiografia do Ozzy, Eu Sou Ozzy. E evidentemente que você tem privilégios aqui, né, meu amigo e minha amiga? Você clica aqui embaixo no link, aqui nesse vídeo, e no correspondente, e você vai colocar o tradicional cupom de desconto Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E você, na pré-venda, você já vai ter um desconto espetacular, o melhor desconto na internet. Agora, corra, por quê? Porque a reimpressão desse livro é uma tiragem muito limitada, vai esgotar. Assim que sair a venda, provavelmente já vai estar esgotado. Então, não perca essa oportunidade, tá? De adquirir na pré-venda esse livro que eu garanto que é simplesmente espetacular. Meu amigo e minha amiga, fake news à parte, o que eu quero abordar neste vídeo é o trabalho que cada um dos guitarristas que acompanharam o Ozzy na sua carreira solo, o trabalho que cada um teve nos discos e nos shows também. E o Ozzy sempre foi muito bom em escolher guitarristas, né? Juntamente com a Sharon Osbourne, é claro. E não é exagero dizer, cara, que a carreira solo dele foi uma vitrine de talentos que realmente mudaram o entendimento do que uma guitarra pode fazer no rock, particularmente no meio do heavy metal. Cada um desses caras trouxe algo único, com técnicas que vão do virtuosismo neoclássico à crueza do southern rock, né? Passando por doses generosas de modernidade e principalmente de peso. Obviamente que eu não vou falar a respeito de quem fez apenas participações especiais nos discos do Ozzy, e sim daqueles que gravaram álbuns e tocaram em turnês com ele. Vou começar com o primeiro e o maior de todos, Randy Rhoads, que esteve presente nos álbuns Blizzard of Oz, de 1980, o Diary of a Madman, de 81, e também no aqui, ó, nesse aqui, ó, no Tribute, tá? Inclusive, esse disco aqui foi lançado em 1987, é um disco póstumo, gravado ao vivo. E sem sombra de dúvida, o Randy Rhoads foi o maior guitarrista que já passou pelas bandas do Ozzy. Ponto final. Se você discorda, provavelmente você nunca ouviu nenhum desses discos com a devida atenção. O Randy Rhoads foi um fenômeno, um californiano franzino que misturava a fúria do hard rock com a elegância da música erudita e acabou criando um estilo neoclássico que mudou a concepção da guitarra com uma técnica impecável, as palhetadas precisas, uns arpejos que pareciam saídos de um concerto do Vivaldi, o uso criativo da alavanca para vibratos e harmônicos que realmente soavam como notas de uma outra dimensão.
Ele era um compositor brilhante, com um senso melódico que dava uma profundidade emocional às músicas do Ozzy. Vide o riff de Crazy Train, o solo de Mr. Crowley, Diary of a Madman, né, com aqueles arranjos orquestrais e aquelas mudanças de andamento, e Over the Mountain, e Flying High Again, enfim, tudo sensacional. A morte trágica do Randy Rhoads em 1982, naquele acidente aéreo, né, interrompeu, na verdade, também a saída dele da banda. Por quê, cara? Porque ele não queria mais fazer aquilo, ele queria ser concertista de violão erudito. Tanto que, inclusive, eu já contei essa história em outro vídeo aqui no canal. Mas, na verdade, o que não foi interrompido é o legado que ele deixou depois de tantos anos da partida dele. Sim, hoje a gente pode afirmar que o Randy Rhoads deixou um legado espetacular. Quando o Randy Rhoads morreu, ele foi temporariamente substituído no restante daquela turnê pelo criminosamente subestimado Brad Gillis, 1982, que era o guitarrista do Night Ranger, é até hoje, né? E ele aceitou entrar numa tremenda fogueira às pressas e ele teve que aprender o repertório todo do show do Ozzy em apenas 3 dias para que a turnê não fosse interrompida. E ele se saiu muito bem nessa tremenda roubada, como pode ser comprovado com a audição do celebrado Speak of the Devil, em 1982, gravado ao vivo. Inclusive aqui tem esse disco, a edição importada, inclusive tem esse show em vídeo. Ele segurou essa bronca com uma firmeza muito sólida, com um estilo que era mais direto, menos neoclássico e mais enraizado no hard rock americano, com uns bends super expressivos e um vibrato que dava um toque bacana às músicas, né? E o Brad Gillis brilhou porque ele sabiamente não tentou imitar o Randy Rhoads na hora de botar os seus solos melódicos, e com uma pegada inclusive agressiva que segurava muito bem o peso do material desse álbum. Inclusive eu sempre faço questão de tirar o chapéu para a coragem e para o profissionalismo do Brad Gillis, não tenha dúvida disso. Então veio outro guitarrista criminosamente subestimado, o Jake E. Lee, que gravou os igualmente ótimos Bark at the Moon, de 1983, e o... Deixa eu mostrar aqui para vocês, e esse CD aqui, maravilhoso, em 86, o Ultimate Sin. E ele pegou o bastão, cara, depois daquela tragédia do Randy Rhoads, e contra todas as expectativas, ele conseguiu deixar a marca dele. Ele não tinha aquele virtuosismo clássico do Randy Rhoads, mas ele trouxe uma abordagem mais crua, mais moderna e, digamos, mais oitentistas, né? O estilo dele era marcado por riffs bem pesados, com as cordas soltas, uns bends bem agressivos e uma pegada que flertava com o chamado glam metal da época, né? Mas sem abrir mão do peso. E o Jake, ele tinha uma habilidade especial para criar texturas sonoras, que inclusive se encaixavam perfeitamente no som mais acessível que o Ozzy buscava nos anos 80. No Bark at the Moon, cadê o Bark at the Moon aqui, ó? No Bark at the Moon, que é o primeiro disco pós Randy Rhoads, o Jake Lee, ele mostrou, cara, que ele não estava ali para imitar ninguém. A faixa título, por exemplo, tem um riff matador, uma energia incontrolável, vamos dizer assim, enquanto Rock and Roll Rebel e Waiting for the Darkness trazem uns solos cheios de bends e slides que exalam a atitude que o Jake Lee tinha. No Ultimate Sin, ele abraçou, cadê aqui, ó? Ele abraçou de vez os modismos dos anos 80, né? Colocou sintetizadores ali, uma produção mais polida, né? Vide Shot in the Dark, né? Que é um exemplo perfeito do estilo do Jake Lee, cara, que era os riffs diretos, uns solos melódicos e um toque de groove que fazia todo mundo sacudir o esqueleto. Nos shows, o Jake Lee era bem carismático, com uma presença de palco que complementava a teatralidade do Ozzy, cara. E apesar das críticas injustas que esse álbum recebeu, esse aqui, ó, recebeu, inclusive o próprio Ozzy sempre considerou esse disco como medíocre, o Jake Lee trouxe frescor e ajudou a manter o Ozzy relevante numa década completamente competitiva. A saída dele em 1987 por desentendimentos ali com a Sharon Osbourne foi uma pena, mas a contribuição é inegável até os dias de hoje. Então, no lugar do Jake Lee, surgiu do nada o Zakk Wylde, que gravou
ótimos discos, como o subestimado No Rest for the Wicked, de 1988, o famosíssimo No More Tears, de 1991, os interessantes Osmosis, de 1995, e o Down to Earth, de 2001, o subestimadíssimo Black Rain, de 2007, e fez participações no irregular Scream, de 2010, e no terrível Patient Number 9, que eu nem vou mostrar aqui, porque eu nem tenho esse disco, eu acho esse disco uma porcaria. Mas enfim, quero falar aqui do Zakk Wylde. Quer você queira admitir ou não, ele foi um monstro. O Zakk foi o cara que ficou mais tempo ao lado do Ozzy durante a carreira solo dele, e ele se tornou quase que um sinônimo do som do Ozzy, cara. Porque com aquela Les Paul dele customizada, aquela barbona, as atitudes de cowboy do metal, o Zakk Wylde trouxe um estilo que misturava a brutalidade do heavy metal com um balanço, um swing do Southern Rock e uma pitada de blues. Os vibratos exagerados dele, aqueles harmônicos artificiais e os riffs gordos, como um churrasco texano, deram ao Ozzy uma nova identidade sonora, mais musculosa e mais moderna também. No The Rest for the Wicked, por exemplo, que é esse aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o Zakk estreou com 21 anos e ele já mostrou naquela época por que ele estava ali. Miracle Man é uma pancada com um riff que parece esmagar montanhas. Crazy Babies tem os solos cheios de harmônicos que estapeiam a cara do ouvinte, mas foi no No More Tears o ápice dessa parceria. A faixa título tem um dos riffs mais icônicos de todos os tempos, com um solo que alterna peso e melodia com absurda maestria. Agora, se no Osmosis o Zakk trouxe um som mais polido, e tanto no Down to Earth, esse aqui, quanto no Black Rain, ele manteve aquela pegada mais pesada. Nos palcos, o Zakk Wylde era uma máquina, aqueles solos intermináveis, a energia explosiva e uma química com o Ozzy que fazia o público simplesmente delirar. E a longevidade dele com o Ozzy provou que, mais do que técnica, o Zakk tinha a alma perfeita para ser o verdadeiro parceiro do Ozzy Osbourne. Depois, quando o Zakk saiu, entrou um tal de John Holmes, que apareceu parcialmente aqui no Osmosis, tá? E no Down to Earth, cadê? Ah, já mostrei aqui o Down to Earth, pois é. E foi um daqueles casos de cara que quase chegou lá na carreira do Ozzy. Ele era um ex-aluno do Randy Rhoads e ele também era ex-guitarrista do David Lee Roth. E o John Holmes, ele entrou em 1995 para substituir exatamente o Zakk Wylde, de uma maneira temporária, durante um período ali que tinha uns problemas contratuais entre a Sharon e o Zakk. E o estilo do John Holmes era uma mistura de agressividade moderna com um senso melódico apurado, inclusive carregando o DNA técnico do Randy Rhoads, só que sem chegar minimamente perto do mesmo brilho genial do Randy. Muito pelo contrário, só que nos shows foi exatamente quando o John Holmes não segurou a onda com competência, tanto porque ele era muito discreto, totalmente sem carisma, inclusive características que inclusive refletiam na performance dele na hora de tocar nos palcos, cara. Ele foi um substituto que durou mais até do que devia. Ele ficou até 2001, quando o Zakk Wylde voltou. Teve também o Gus G, que gravou o Scream, esse disco aqui, tá bom? Disco de 2010, mas ele teve uma passagem totalmente sem brilho, muito porque o estilo excessivamente rápido dele, excessivamente mirabolante, que ele usava na banda chatíssima dele, que era o Firewind, nunca combinou bem com o som do Ozzy, principalmente o som que o Ozzy fazia na década de 2000. Na verdade, o estilo dele funcionou tão bem quando você botar o Yngwie Malmsteen para acompanhar o Tony Bennett, né? Nada a ver. E a saída dele foi comemorada até mesmo pelos fãs mais ferrenhos do Firewind e do próprio Ozzy. E teve também o chatíssimo Andrew Watt, o produtor, guitarrista, que estragou a discografia do Ozzy
com os últimos álbuns, fraquíssimos. Esse aqui, por exemplo, o Ordinary Man de 2020 e o Patient Number 9, que nem quis comprar essa porcaria. Ele acabou inserindo um estilo que tentava misturar o classic rock com uma sensibilidade pop moderna, só que resultou, na minha opinião, num desastre total. Para os bobalhões que se referem ao Ozzy como o príncipe das trevas, então os guitarristas dele foram os cavaleiros que empunharam as espadas sonoras do reinado do tal do príncipe das trevas. Cada um, à sua maneira, contribuiu decisivamente para o bem e também para o mal, para o som de um dos maiores ícones roqueiros de todos os tempos, que foi o Ozzy. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dos guitarristas que gravaram com Ozzy, fizeram turnês. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito dos guitarristas que melhor casaram com o som do Ozzy, os que mais contribuíram de uma maneira positiva para a carreira, para a discografia, para a sonoridade do Ozzy. Coloca aqui a sua opinião, mas explica por quê, tá bom? E eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.